paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, culto da família, e vamos juntos nesta noite compartilhar da palavra. Momento, né? Agora vamos estar falando hoje sobre uma mulher que nos ensina muito na palavra que foi deixada. Vamos falar da sunamita, né? Sempre que essa palavra vem, ela ensina muito ao nosso coração. E nessa noite nós vamos estar compartilhando, que está em 2 Reis, no capítulo 4, tá, amados? A partir do versículo 8. Fala de uma mulher que tinha um coração generoso, ela era uma mulher de Deus, eu vejo. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós para ali se retirar. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ela se pôs diante dele, porque lhe dissera: Dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti, haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei e ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então, amados, aqui a palavra nos ensina que essa mulher era rica, ela habitava nessa cidade de Sunem. Ela era uma mulher generosa. E Eliseu, aquele homem que sempre estava no ide do Senhor, fazendo as suas caminhadas, levando a palavra, né? E passando ali naquela cidade, ia na casa da sunamita. Ali ela alimentava ele, mas um dia ela recebeu no seu coração essa direção de Deus, de preparar um lugar para ele. Todas as vezes que ele passar ali, ele ter aquele lugar de descanso, se alimentar, descansar, né? Então ela propôs isso no seu coração. Ela fala para o seu marido qual o desejo do coração dela. E tudo bem, construíram ali aquele quarto para Eliseu. Eliseu sempre tinha o seu moço Geazi, né, que o acompanhava. E ali eles tinham aquele lugar para parar. Um lugar feito com muita dedicação. Tudo que foi necessário ali
esta mulher preparou para Eliseu. O quarto ali, o que Eliseu precisava, foi tudo feito, deixado ali para ele. E quando Eliseu chega naquele lugar, feito ali com carinho, com dedicação para ele, ele sente gratidão no seu coração. E ele quer fazer algo por ela. Manda Geazi chamar ela até ele e pergunta o que ele pode fazer por ela. Eliseu, ele era um homem conhecido, como a palavra de Deus fala, né? Ele poderia falar com o rei, com o chefe do exército. Assim, ele queria saber o que ele poderia fazer. Mas o que a sunamita respondeu para ele? Ela respondeu dessa forma: eu habito no meio do meu povo. Ela quis dizer, eu não tenho falta de nada. E como nós meditamos no início da palavra, fala que ali havia uma mulher rica. Então a palavra está dizendo que ela era rica. Ela que declara também que ela tinha também, ela fala, eu habito no meio do meu povo. Quer dizer, ela tinha tudo, não tinha falta de nada, né? Assim, você vendo. Mas Geazi observando, né? Diz, e Geazi disse, ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Quer dizer, Geazi observou e viu que havia algo que ela não tinha filho. Ela era uma mulher estéril. Então Eliseu, usado por Deus, fala dessa forma. Pelo que disse ele, chama-a, e chamando-a ele, ela se pôs à porta. Quer dizer, quando Geazi fala para ela, né, que ela não tinha filho, Eliseu disse, vai lá e chama ela novamente. E a sunamita vindo, olha o que ele diz. E ele disse, a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás o filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Quer dizer que quando Eliseu fala, usado por Deus ali, que naquele tempo ela abraçaria um filho. Ela falou para ele, não mintas para mim, porque ela sabia que ela tinha um problema. A Bíblia não fala se era o esposo era velho, quer dizer, ela tinha um problema ali de não gerar filho. Ela não tinha filho, ela era estéril. Então, quer dizer, quando o homem de Deus fala para ela diz, não mintas para a tua serva. Sabe por que ela falou dessa forma? Porque ela não tinha mais esperança sobre esse assunto na vida dela. Para ela não aconteceria nada mais. Mas ali o que Deus estava usando a boca de Eliseu era para trazer vida, para trazer esperança. E aconteceu tudo, né? No tempo determinado, como a palavra de Deus diz,
que ela teve o filho. Só que depois de muito tempo, olha o que aconteceu. No versículo 18, isso, e crescendo o filho, então aqui eu vou estar comentando, depois você pode meditar com mais tempo aí, você conhece essa passagem também. Então, depois de muito tempo, né, que o menino já estava grande, ele acompanha o seu pai. Um dia, estando lá, ele tem uma forte dor de cabeça, mas só que o pai não imaginou que fosse tão grave. O pai manda que o seu servo leve até a Sunamita, a sua mãe, e esse menino fica sentindo dores no colo ali da sua mãe. A palavra de Deus diz que ele ficou até o meio-dia e o menino morre. Então, quando eu vejo essa parte aqui, veja, ela não tinha mais esperança, mas ela recebeu algo de Deus e ela gerou um filho. Aí, de repente, esse filho morre. E aí? Aqui é o que eu acho interessante nessa passagem, o que saiu da boca daquela mulher. Como que ela agiu? Quando o seu filho morre ali, ela pega o menino, leva até o quarto de Eliseu, leva até aquele quarto que ela construiu lá para o homem de Deus. Ela deixa o menino lá, morto. Ela vai até o seu marido. O seu marido ali pergunta. Quando ela chega e ela fala que precisa de um animal, né? De um servo, de um animal para que ela vá até Eliseu. O seu marido ali pergunta, mas por que você vai até o homem de Deus? Não é época de festividade. Mas ela disse, está tudo bem. Então, essa parte aqui que eu acho interessante, e eu vejo a força que Deus dá para uma pessoa quando ele tem Deus, quando ele está com os seus olhos em Deus, quando ele sabe que somente Deus pode dar o socorro. Aqui você veja que essa mulher, ela não contou para o seu marido que o filho estava morto. Então isso aqui eu fico pensando como estava o coração da Sunamita. Mas ela fala para o seu marido ali, está tudo bem. E ela segue até aquele lugar que era longe, não era perto. Ela vai até Eliseu. E aí, quando ela vai chegando lá, ela tem algo assim que eu acho interessante, aqui no versículo 25. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo, e sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço, eis aí a Sunamita. Quando Eliseu vê a Sunamita, mas aí vem a Sunamita, aquilo ali para ele foi assim, né? Inesperado, ele não estava esperando. E aí Geazi vai até a Sunamita, porque Eliseu já enviou ele, né? Pergunta, está tudo bem contigo? Está tudo bem com teu marido, com teu filho?
que a sunamita responde? Está tudo bem. Sabe por que ela respondeu dessa forma para Gease? Porque Gease não tinha o mesmo espírito de Eliseu. Não, ela estava indo para falar com Eliseu, porque Eliseu representava Deus para ela. Então, quando eu vejo isso aqui, é aquilo. Não adianta eu ir falar do meu problema para uma pessoa que não tem o mesmo espírito, a mesma fé. Não adianta. Aqui você veja que Geazi correu ali com tudo. Perguntou se estava tudo bem com ela, com o filho, com o esposo. E ela disse, está tudo bem. Porque mesmo que ele andasse com Eliseu, ele não compartilhava da mesma fé. E aí eu vejo aqui e aprendo o que é você abrir o seu coração para Deus. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirar, disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma está triste de amargura. E o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Quer dizer, aqui, Geazi perguntou da vida dela, queria saber, ela não falou nada. Mas quando ela vê Eliseu, ela se lança aos pés de Eliseu. Porque ali ela estava se lançando diante. Eliseu ali representava o próprio Deus para ela. Então era até Eliseu que ela tinha ido. Porque ela sabia que ali havia a resposta. E é isso que essa palavra nos ensina. Aqui, quando ela se lança ali nos pés, Geazi quer fazer algo que não tinha nada a ver. Ele tentou tirar ela diante de Eliseu. E Eliseu diz, deixa, ela está triste com a sua alma amargurada. E interessante que Eliseu diz, e o Senhor não me revelou isto. Mesmo que ela estava lá no monte, o Senhor não tinha revelado para ele. Então aqui, diante daquela situação ali, ela vai, e o que é isso aqui que nós precisamos, amados, sempre apresentar, seja a dor que for, seja o que for, apresentar a Deus. Aqui quando ela chega daquela forma ali, com a sua alma triste, amargurada, o seu coração dilacerado, porque o seu filho tinha ficado morto lá. Mas ela estava ali diante do próprio Eliseu. O próprio Eliseu que representando Deus. E aqui ela abre o seu coração. E disse ela, pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. Isso aqui mostra que ela não abriu mão isso aqui ela expôs diante ali, da mesma forma que ela falou quando o homem de Deus ali falou para ela que ela teria um filho, abraçaria um filho, ela falou, não me enganes. Então, da mesma forma, ela falou aqui novamente, porque aqui ela estava apresentando o que estava no seu coração. E que ela sabia também que era somente em Deus
através de Eliseu, que poderia fazer algo novamente. Então aqui, imediatamente, Eliseu envia Geazi com todos os preparos, cajado, tudo, vai à frente lá até o menino, e Geazi foi, mas a palavra de Deus diz que Geazi volta e não aconteceu nada, porque Geazi não tinha o espírito de Eliseu, não tinha aquele mesmo espírito, aquela mesma fé. Não aconteceu nada, ele foi lá, do jeito que Eliseu ordenou para ele fazer, não aconteceu nada. Como diz a palavra. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e seguiu. Quer dizer que ali ela falou que ela queria voltar com Eliseu, porque era em Eliseu que ela via o que poderia acontecer, que Deus poderia reverter aquela situação. E Geazi passou adiante, passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe o aviso, dizendo: não despertou o menino, não aconteceu nada. Com tudo aquilo que Eliseu falou para ele fazer, não aconteceu nada, porque Geazi não tinha a mesma fé de Eliseu. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre os ramos e orou ao Senhor. Aqui o que Eliseu fez? Eliseu foi ali e orou ao Senhor. E subiu e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca do menino, e os olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Quer dizer, havia unção, havia vida com Deus em Eliseu, e ali, mesmo que aquele menino estava morto, Eliseu trouxe a vida através de Deus. Deus usando ele para fazer reviver aquele menino. Depois voltou e passou naquela casa, e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino respirou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Quer dizer, 7 vezes. Ali o menino diz que expirou, quer dizer, 7 vezes. O número da perfeição, quer dizer que algo ali o sobrenatural de Deus estava acontecendo. Então chamou Geazi e disse: chama essa sunamita, e chamou-a. E ela veio a ele e disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou até a terra, e tomou o seu filho e saiu. Quer dizer, por que a sunamita foi até Eliseu? Porque ali ela sabia que havia algo muito grandioso. Ali ela via Deus, e ela foi buscar a resposta em Deus. Ela não saiu comentando com ninguém, com o próprio marido. Nós vemos na história que ela não falou nada. Ela disse: vai tudo bem. Ela foi todo o tempo. Os que perguntaram: vai tudo bem. Mas ela foi ao ponto certo para buscar o socorro, para buscar vida, porque é em Jesus Cristo, amados, que nós buscamos Deus.
que nós buscamos vida. Não há outro lugar para correr e ter vitória. Não adianta eu ter um problema e eu correr para pessoas, seja para quem for. Eu preciso correr primeiramente para Deus. Primeiramente para Deus, essa palavra nos ensina nessa noite. E o que nós aprendemos também não importa o que está acontecendo, o que você vai declarar? Está tudo bem. Está tudo bem porque a tua fé está no Senhor. A tua busca está no Senhor. Veja que a sunamita ali, todo tempo, ela declarou que estava tudo bem. Agora você já parou e imaginou como estava o coração daquela mulher? E quantas vezes nós já ouvimos essa palavra, mas o Senhor nos ensina que não importa a situação, tão somente corra para Deus. Porque e apresente a Deus. Aqui nós aprendemos com essa palavra que nós precisamos nos derramar diante de Deus e saber que Deus, Ele é aquele que pode mudar, reverter qualquer situação. Aqui você veja que o menino estava morto, mas ele reviveu. Então é isso que o Senhor nesta noite fala ao nosso coração. Não importa o que está acontecendo. E eu sei que nenhum de nós estamos passando por uma situação como essa da sunamita. Mas não importa, seja o que você já não tem mais esperança. Importa que o Senhor está trazendo palavra de vida, que Ele pode mudar, que Ele está dando esperança e trazendo vida, renovo, fortalecimento no Senhor. Embora venha muitas lutas para nos parar, e o Senhor quer ver o que vai sair de nós. O que saiu do coração da sunamita? Saiu fé, saiu força, saiu a direção dela buscar no lugar certo, em Deus. E é isso também que o Senhor nos ensina nessa noite. Nós precisamos buscar em Deus. Ele é a nossa direção certa. E Ele diz para nós, não se preocupe, não se preocupe, está tudo bem, porque Deus conhece o nosso coração e Ele pode mudar qualquer situação. Basta que creiamos e exerça a nossa fé. E tudo que esta mulher passou mostra que ela era uma mulher de Deus. No momento, no dia mau, porque é no dia mau, amados, que nós vamos mostrar o que sai de dentro de nós para Deus. O que vai sair de dentro de nós. Aqui ela mostrou o que saiu dela, está tudo bem, porque a fé dela estava em Deus. Mesmo que aquele problema ali estava lá, mas a fé dela estava em Deus. E que nesta noite você aí receba no seu coração essa direção. Não importa o que está acontecendo, vá até os pés de Deus, vá até Deus. Até Deus, apresente a Ele o que está acontecendo. E Ele é o nosso Pai para nos ajudar, nos fortalecer. Que Deus te abençoe, que você receba no seu coração essa palavra. Que tudo isso que nós meditamos aqui seja para nos levantar, nos dar mais a direção. E nós precisamos também nos representar. Aqui o que Eliseu representava ali? Deus. O que aquela mulher via em Eliseu? Deus. E será
que alguém vê Deus em nossa vida? Isso é uma pergunta para nós mesmos. Como será que as pessoas nos veem? Será que elas veem Deus em nós? Vamos ficar com essa pergunta para cada um de nós. Gease ali, a sunamita não via Deus nele. E você sabe qual foi a fé de Gease depois. Ele não tinha o mesmo espírito de Elias, só que ele teve oportunidade. Ele viu os milagres, ele viu coisas maravilhosas que Eliseu fez, mas ele não pegou o espírito de Eliseu, o espírito de Deus. Então, que nessa noite o Senhor te abençoe, te fortaleça e que esta palavra venha nos ensinar mais e mais. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo culto. E desde já eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui levando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Amém?